Olá, bom, saudações a todos. Meu nome é Alexandre Santos e gostaria de dividir com vocês uma solução que eu acho muito simples na sua implementação, porém potente na sua aplicação. Né? Ela pode ser aplicada, essa solução, em ambientes, né, de pequeno, médio a grande porte, né, na intenção de se controlar a algumas situações dentro de um ambiente de rede. Fazendo jus à galera que trabalha há muito tempo, né, no projeto Brasil FW, né, um firewall e um router. Essa turma tem se dedicado bastante na confecção, né, de novos componentes, os chamados agents, melhorando as funcionalidades, né, que podem ser consumidas, né, dentro do Brasil FW. Bom, o Brasil FW, né, ele é originário, né, de uma suíte muito antiga, que é o Coyote, né? Dali derivou o Brasil FW. Bom, eu estou utilizando aqui, tá vendo a máquina? Eu estou usando um Intel Core 2 Duo, né? E tem um 2 GB de memória lá, tá? Eu estou usando a versão 3.0.262, perdão, né? Que tem um kernel 4.1.5, build 64. Bom, tá rodando uma estrutura toda construída. Eles modelaram. Eu acompanho o BFW há muitos anos, tá? Usei já em projetos assim bem complexos. Eu precisava de um controle específico e já fiz uso dele. Hoje ele está bem mais remodelado, né? Todo voltado para o ambiente desenvolvido com PHP, né? Ele não era 100% PHP. Se você observar aqui na parte de agents, a gente vai chegar lá, e ele tinha lá algumas coisas nele, se não me engano, eram CGI, né? E hoje a maioria dos componentes, dos agents, da estrutura em si era CGI. Eles então resolveram, né, passar toda a estrutura para PHP, o que ficou muito mais performático. Eu tenho aqui essa tela principal. Depois que você faz o login, você cai nessa tela principal. E aqui eu habilitei para que ele me mostrasse aqui as duas, né, vertentes de consumo, tanto para interface de internet quanto para interface local. Aqui embaixo você tem um resumo do consumo de CPU e mais abaixo consumo de memória, tá? Vou dar um review aqui rápido para você entender basicamente como eu fiz aqui. Baixando a ISO, essa ISO que eu baixei aqui foi a ISO para 32 bits com PAE, né? Para que se use adequadamente as instruções de alocação, né, de memória no processador. Então, depois você lá no próprio fórum do Brasil FW, se cadastrando lá, você consegue entender melhor a diferença entre as ISOs que você vai encontrar lá, tá? Mas é uma ISO basicamente de 50 e poucos megabytes, você baixa rápido, tá? E aí você vai implantar também muito rápido. Roda o Live CD lá, você rodou o CD, você pode dar um install lá dentro. E aí, claro que você tem que ter um HD próprio para isso, porque vai limpar tudo, né? Não tem como criar partições, etc. Bom, vamos então. Na parte de agents, ele vai entrar vazio, tá? Você tem que entrar aqui em agents. Eu estou remotamente nessa máquina, tá? Essa máquina, eu estou nela via DNS. Então ela está no ambiente e eu estou acessando aqui para fazer o vídeo para vocês. Alguns agents eu não instalei, então, por exemplo, lá não será implantado nada relacionado ao Squid, tá? Quem não sabe o que cada agent implementa, clica em informações e aí você vai ter aqui uma descrição, tá? Tanto de quem criou o agent, quem criou a extensão, tá? A sua versão, tá? E a proposta do agent, tá? Então esse agent aqui que você está vendo aqui, o access log, ele, tá vendo? Permite acessar em tempo real, tá vendo? A vista acessa em tempo real de Squid. Ou seja, ele te dá um acesso em tempo real, tá? Ó.
da atividade do usuário, tá? Então é bem legal isso aqui. Tem outros add-ons aqui, outras extensões, tá? Ferramenta gráfica, que é o GraphViz, né? Se você clicar aqui, ó, GraphViz é um pacote de ferramentas de código aberto iniciada pela AT&T Research Labs para a geração de gráficos pelo script de linguagem Dot, tá? Então você vai, tem o Haro, tá? Que cria, o Haro é bem interessante porque ele te deixa, o Haro, né? Ele te deixa criar uma lista branca, né? Ou seja, todas as portas que você não declarar nas configurações do Haro serão bloqueadas, tá? Eu acho isso muito bacana para quem precisa, né, marcar bem ali que tipo de portas ele vai deixar liberada dentro da sua estrutura, tá? Tem um visualizador de processo aqui, tá, em modo texto para Linux, que é o HTOP. Aí é que tá, que interessante aqui, ó. Ele era o BFW, ele era desenvolvido em CGI, tá vendo? Alguns componentes eles mantiveram tanto para a estrutura CGI quanto para a nova arquitetura desenvolvida em PHP, tá? Então quando você vê o idioma assim, CGI e PHP, é porque ele atende aos dois padrões, tá? O que não deve acontecer daqui para frente, a tendência é que o PHP predomine, uma vez que seja a linguagem escolhida aí para dar continuidade ao projeto BFW. O projeto BFW está bem maduro. Você vai ver aqui, eu já instalei, então você vai ver que vem o PHP MyAdmin 3 e o 4, eu instalei o 4, que é para administração, né, do banco de dados MySQL via browser. Então você pode administrar o banco por aqui. Quando você vem aqui, ó, eu tenho o servidor PHP, onde é definido aqui com as configurações dele, como porta e tal, e a senha de acesso root. Então você já consegue com o BFW implantar um servidor, né, MySQL, incluindo a administração com o PHP MyAdmin, que é muito bacana. Aqueles que precisam de um ambiente, tá, de interoperabilidade, né, padrão Windows para Linux, Unix, etc., dispõe do Samba, tá, escrito em PHP. Quem conhece o Samba já sabe que vai prover um compartilhamento aí comum entre estes ambientes de linguagens operacionais diferentes, entre Windows, Unix e Linux, tá? Você tem o monitoramento das conexões do Squid em tempo real, aqueles que fazem uso do Squid, né? Você tem manipulação de dispositivos USB. Então imagina que eu queira aqui, tem um idioma aqui, ó. Vou te mostrar aqui, tá vendo? Good Posting SMS, tá? Eu quero usar eu tenho lá um chip lá, e eu quero usar um serviço de SMS, eu quero disparar SMS através do pacote de dados que eu adquiri ali naquele chip que eu tenho da operadora. Então através desse aplicativo, através desse módulo aqui, você consegue, ó, fazer bem, tá vendo? Descrição: USB Modem Switch é uma ferramenta para mudar o modo de trabalho de equipamentos USB. Então, uma forma também de você gerenciar a porta USB, porque através dessa extensão aqui, você consegue enviar, tá, SMS. Então você cria ali um servidor de envio de SMS, né? É muito bacana também, tá? Esse é só um review para você. Você tem bibliotecas de função de banco de dados, tá? Que é a libgdbm, tá? Você tem mais informações sobre ela aqui, tá vendo? GDBM é uma biblioteca de funções de banco de dados similar ao padrão DBM, tá? Tem uma biblioteca para geolocalização, quem quer trabalhar com geolocalização. A biblioteca de USB que nós falamos aqui, tá vendo? É uma biblioteca C que fornece aos aplicativos fácil acesso a dispositivos USB. Se quiser manipular através do BFW alguns dispositivos USB, você terá que usar essa biblioteca aqui, tá? E aí você tem aqui também uma ferramenta que seria um componente, né, uma extensão, onde você pode manipular, tá vendo? Ó, Logstock tem a tarefa de armazenar os logs do Squid permanentemente, tá? Você quer controlar lá o seu Squid, não quer perder nenhum log dele, você então pode usar essa ferramenta aqui, essa extensão, e com ela você poder armazenar, tá vendo?
armazenando os logos do script não apenas os 10 últimos dias que o script guarda, separando inclusive os arquivos por data do log original. Também os separa por IP dentro de cada pasta. Bacana isso aqui, né? Muito bacana mesmo. Então, você tem aqui um botão de atualizar, você dá um refresh e vê se tem algum add-on, né? Alguma extensão nova lá. Aqui, em gerenciar, você tem como desinstalar as extensões que você já instalou. Tá? Inclusive, essa extensão aqui é muito bacana. Você pode, antes de desinstalar, tá vendo? Você pode dar um clique em informações e você acompanhar aqui, ó. Então você tem aqui o Clamável, né? Projetado para detecção de cavalo de Troia, vírus, malware e outras ameaças maliciosas. Então ele vai estar ali oculto na sua rede, né? Filtrando, né? Tudo que é importante. Você tem esse cara aqui muito bacana também, ó. É uma coleção de ferramentas para auditoria de rede, testes e penetração, que é o DSNIF. Para quem sabe o que é o SNIF, quem já fez SNIF em alguma rede, tem uma ferramenta muito bacana. Além disso, você tem uma ferramenta de backup aqui. O que essa ferramenta faz? Eu conheço essa ferramenta de longa data, né? Você coloca aqui, né, um padrão que você quer, né? Ativa ele, define a hora da execução diária do backup, o e-mail para onde você vai enviar, o assunto, o corpo do e-mail. O que ele faz? Nesse período determinado, a cada X período, eu marquei aqui toda meia-noite. À meia-noite ele vai te mandar um e-mail com um backup do próprio BFW. Isso é muito útil. Em caso de perda e precisar restaurar, você vai ter o backup lá no seu e-mail para você poder levantar. Eu usei muito isso, recebi bastante e-mails, né, todos corretíssimos do BFW. Foram estruturas que nunca me trouxeram problema de execução, tá? Então sempre que você alterar alguma coisa, vai vir esse aviso aqui em cima. Você tem que vir em configurações e salvar aqui o que você fez. Pronto, o aviso sumiu, significa que todas as alterações foram aplicadas, tá? Você tem informações, né, do sistema nessa tela aqui, aquela primeira que nós entramos, né? Você tem informações dos processos que estão rodando, tá? Desde memória a CPU, todos os processos vão estar aqui listados para você. Você pode atualizar. Não tem nada rodando lá. Hoje é um dia de sábado, né? Só eu mesma que estou acessando, tá? Então você pode observar aqui que o consumo, todo o consumo dele, tá vendo? Tá aqui na porta do MySQL, tá? Tá aqui no daemon dele, notificação, tá? Um WPAD dele que eu configurei para resolver melhor os DNS, né? Eu vou mostrando a você aqui tráfego de internet, ó, tá vendo? A conexão que eu tenho lá no momento, tá? Esse IP aqui, claro que ele vai mudar lá, né? Daqui a pouco ele vai dar um release lá, eu vou mudar, não vou deixar esse IP, mas por aqui você já tem uma noção de como é possível monitorar tudo o que acontece dentro da sua rede através do BFW, tá? Tráfego local, ó. Aqui eu vou saber o pico, né, que eu tô lá no tráfego interno da rede, bits por segundo, como é que tá e como é que não tá, tá? Eu consigo também saber como é que tá em termos de temperatura. Olha, aqui você tá vendo aqui, esse aqui é o meu HD, tá? E ele vai me dar um andamento aqui de temperatura. Então, qual é a temperatura atual? 33 graus, ó, minha temperatura atual lá, tá? Tá vendo aqui, ó? Eu posso ir lá e definir se é um HD que está esquentando muito, se eu posso implementar um cooler para ele ou não e tal. Começa por aí. Eu acho que se você rodar essa estrutura aqui no SSD, cara, vai voar. Acho que botar um BFW com SSD vai ser algo assim fantástico. Aqui você tem informações de hardware, tá? Todos os hardware vão aparecer aqui, ó, inclusive cada um na sua interrupção, o seu chipset, tá? USB Controller, Intel Corporation, o chipset que está sendo usado é o 82801. E é muito bacana, porque aqui é como se você estivesse vendo o gerenciador de dispositivos ali do Windows, né? E ele vai dar todas as requisições aqui, todas as requisições que foram feitas aos hardwares presentes. E você consegue saber como é que está a situação de hardware aqui, memória, inclusive aqui, tá vendo? Tem uma coisa muito bacana aqui, latência, tá vendo? Isso é muito, muito, muito bacana. São os registros que você vai obter aqui, ó, em sistemas e informações. Esses são os registros possíveis.
Registro de eventos do kernel, tá? Você vai vendo aqui, tá? Algumas informações agrupadas aqui, né? Por categorias também, tá? Registros de ACPI e por aí vai. Isso aqui já é mais para quem tem entendimento e quer saber como anda o consumo, né? Do ponto de vista do kernel do sistema, tá? Você tem registro de evento de aplicativos, e aí você vai ter aqui, ó, DHCP Discover, tá? Como é que ele tá, como é que tá rolando no daemon dele, tá? E aí você tem aqui a requisição, foi feita uma requisição aqui, ó, para quem? Ó, quem fez essa requisição? Olha que bacana, uma impressora Epson minha lá, ela tem esse endereço MAC aqui, tá? E ela fez uma requisição para o IP final 14. Ou seja, se eu precisar criar uma regra de filtro de IP por MAC e tal, eu posso vir aqui no registro de eventos, relacionar todos que estão aqui, que acessaram, porque aqui inclusive ele vai me trazer o hostname, tá? Se você observar aqui, ó, ele me trouxe o hostname para a impressora. É o nome, né? Ela tem um nome comum lá para a rede, né? E ele me dispôs aqui, juntamente com o IP adquirido, tá? Aqui também, ó, você observa que tem um PC lá que fez uma requisição, e aí tem o MAC dele, tem o IP interno que ele adquiriu, e de repente eu posso criar uma reserva de IP. Então eu posso vir por aqui e sem precisar, né? Porque se eu vier aqui nas ferramentas, eu tenho aqui uma tabela ARP, mas a tabela ARP não vai me trazer o nome, tá vendo? Ela não me traz o nome do host, né? Ela me traz o IP adquirido, ela me traz o MAC, mas não me traz o host. Já aqui, em registro de eventos e aplicativos, você vai descobrir inclusive o nome, ó, o hostname dele lá está reservado. Então por aqui, de maneira muito fácil, você vai conseguir, tá vendo? Isso aqui, ó, é um roteador Wi-Fi que eu tenho lá da TP-Link, é o TLWR941N. Como é que ele está lá? Se você observar, por que ele está requisitando o DHCP? Porque ele está numa ponte transparente. Então todos esses roteadores que eu tenho lá estão numa ponte sem fio. Eles não estão sendo conectados pela WAN e sim pela LAN, adquirindo o IP direto por DHCP request aqui, ó. Então ele está indo no BFW, requisitando o IP para ele e ficando transparente para os dispositivos mobiles que acessam lá. Tá? Eu acho isso muito bacana do ponto de vista de você reduzir os nós, né, que você tiver lá na sua rede. Uma ponte transparente, isso facilita muito, muito, muito mesmo, tá? E aí, aqui você está em registro de eventos, tá? Aplicativos. Agora você tem um registro de eventos de internet aqui também, tá? Então você tem aqui, ó, as requisições, tá vendo? PPPoE, a conexão dele. A conexão foi resetada aqui, ó, nesse dia, nessa hora, nesse minuto e nesse segundo, tá? Então você tem aqui uma informação muito bacana. Você pode gerenciar certificados criados aqui, tá? Caso você precise montar, depois eu vou excluir e gero de novo essas chaves. Caso você precise montar uma VPN, né, ou outra implementação que demande o uso de certificado, você pode gerar os certificados aqui, tá? Tá vendo? Certificados gerados, OpenVPN. Você pode gerar cliente servidor aqui e trabalhar criando uma VPN, o que é possível também fazer entre duas estruturas BFW, para que uma seja cliente da outra, tá? Aí você tem um download aqui, onde você pode fazer um download que seria um backup das, tá vendo? Ele já baixou lá, fez um backup das configurações todas atuais. Aquela extensão que eu mostrei, que é o eBackup, ele faz isso aqui, ó. Ele pega essas configurações e faz um download mandando para o seu e-mail, tá? Aqui, sistema serviços, você tem os serviços que estão rodando e aqui você consegue gerenciar esses serviços, ó. Vamos gerenciar, ele te diz se está ativo ou não, tá? É muito bacana também, tá? Aqui mesmo você já sabe, ó. Só que no gerenciar lá você vai para a tela dele, lá você vai conseguir parar o serviço, etc, etc, tá? Então, eu tenho o serviço DNS do My Name Server aqui, eu tenho ele ativo e executando, ó. O SSH não foi implementado, tá? Gerador de tarefas também não foi implementado. Eu posso implementar uma tarefa, por exemplo, para reiniciar o BFW a cada X período.
tá? Ele está executando, mas não tem tarefa nenhuma implementada. DHCP para distribuição dos IPs, tá? Ativo e em execução. Não tenho cache de disco no momento, não estou fazendo filtro de conteúdo, estou com o Bandoid também instalado lá. O MySQL tá instalado, ativo e rodando, o Bandoid também, que é para eu ver a largura de banda consumida, né, por cada dispositivos, etc. DNS também dinâmico tá vendo? E alguns outros recursos que não estão. O Clamável, antivírus está aqui, o eBackup não está ativo, beleza? É um review para você, tá, ir acompanhando aí, e talvez você já conheça, talvez não conheça. Eu sou muito apaixonado pelo Brasil FW, pelo BFW, acho uma ferramenta fantástica. Não conheço o pessoal, apesar de fazer parte do fórum lá, e algumas vezes eu visito, porque o tempo é muito corrido, a programação às vezes toma bastante tempo da gente, mas eu dou meus parabéns ao pessoal, admiro demais esse trabalho, demais mesmo, tá? E faço votos que eles obtenham sempre esse sucesso, né, com que obtiveram. Aqui você pode checar a atualização do BFW, tá? Então clicou aqui, claro que ele vai fazer uma checagem lá, tá vendo? Verificar, depois de checar que release que tá, qual é a última versão, né, distribuída, e aqui a mensagem que você não precisa atualizar, tá? Aqui você faz uma interatividade para reiniciar o servidor BFW lá ou desligá-lo, tá? A tomada de relatórios você pode fazer aqui, e as ferramentas, partir para a configuração primeiro, né? Tá vendo? Você configura o Web Admin, que é essa interface que eu estou usando aqui. Configura o SSH, configura a CPI. Tem configurações gerais, aqui você vai manter os scripts de inicialização. Aqui você vai criar o SMTP, caso você precise enviar e-mails, né, do Brasil FW. O que você vai fazer? O nome para exibição, o e-mail, o servidor e a senha. Você vai colocar aqui seu e-mail e sua senha, né, para que você possa disparar os e-mails por ele, né? Conexão se é segura, se não é. Isso é muito bacana, porque você passa a usar a sua conta, inclusive naquela ocasião onde você precisa que o BFW te comunique algumas coisas por e-mail e tal. É muito bacana isso. Aqui você tem as configurações de DHCP, e aí você vai ter se está ativo ou não, se você vai trabalhar com um DNS preferencial ou não. Eu vou trabalhar com DNS preferencial, vou colocá-lo aqui e vou salvar, que é um DNS próprio para a operadora de internet que nós usamos lá, tá? E vou colocá-lo aqui e vou salvar. Isso significa que ele vai armazenar esse DNS como preferencial, outro como alternativo, e servir esse DNS já aos computadores dentro da nossa estrutura lá. Isso também é muito bacana, porque alguns provedores trabalham com DNS fixo, né, específico, né, e passam essa informação para os seus clientes finais. Eu não estou usando o BFW aqui numa estrutura onde eu estou vendendo conexão. Ele está numa estrutura interna, ele está rodando numa escola, onde eu controlo 3 andares, né, mais as dependências externas para acesso a uma estrutura de rede, onde alguns dispositivos fazem parte do acesso coletivo, dividem arquivos entre si, etc. E outras não, outras só consomem a internet em determinada condição. Então o BFW se adequou muito bem a essa estrutura lá. Aqui eu tenho, como eu já mostrei a vocês, o agendador de tarefas, aqui a senha do sistema para você alterar a senha do BFW, aqui para você agendar tarefas no sistema, tá? Você criar tarefas aqui, adicionar tarefas e tal. Eu tenho aqui também, em sistemas ainda, o fuso horário e o sistema de arquivos, tá? Onde eu posso gerenciar arquivos do sistema, procurar e tal, recarregar aqui para ver aqueles que já tem, que não tem, tá? Isso é muito interessante. Aqui é que se começa a montar a estrutura que você vai usar no BFW em termos de conexões. Por exemplo, a primeira regra que eu tenho são conexões físicas, né, que são os dispositivos em si. Então ET0 e ET1. Normalmente ET0 é a rede local, ETH0, perdão, né, que é a interface, né, Ethernet. 0 é a interface local e 1 é a internet. A primeira interface, então, que vai distribuir os IPs, ela é uma interface, tá vendo aqui, ó? Você pode criar um MAC ou deixar o MAC da própria placa, tá?
se vai implementar Quality of Service, qualidade de serviço ou não para ela, tá? Aqui a qualidade de serviço, nessa interface está habilitada, tá? É uma interface local, e aqui a gente tem aqui essa opção aqui, ó, onde você diz qual a interface você está usando para local, tá? Eu estou usando a interface 0, tá? Vamos de novo aqui, podia voltar, mas eu gosto de fazer sempre assim. E aqui, ó, para a internet, nós estamos usando a interface 1, aonde eu poderia, se o provedor lá do outro lado exigisse um MAC específico, eu poderia digitá-lo aqui. Deixando vazio, eu passei o próprio MAC do adaptador, tá? Isso é muito interessante também. Aqui você define inclusive velocidade, full, half, né? As formas que ele vai fazer lá, a conversão de velocidade lá. Se você quiser trabalhar com interfaces virtuais, conexões virtuais, você adiciona aqui, tá? Se não, você pode ir direto para interfaces lógicas, porque na interface física você tem apenas a designação do comportamento dela, se ela vai ser local ou uma interface de controle de acesso externo, tá? Mas nas conexões lógicas, aí você vai poder definir se a maneira como ela vai trabalhar, logicamente, ela vai trabalhar estaticamente, né, como uma interface estática, distribuindo o IP numa faixa X, ou vai trabalhar com um PPPoE fazendo uma descagem para obtenção de sua conexão. Então, na forma estática, tá vendo? Aqui eu estou definindo o IP do BFW, tá? A forma dela aqui, tá? É uma conexão física local, tá vendo? A conexão lógica para ela é a local, tá? A conexão lógica a ser criada, conexão física local. Identificação da interface no sistema é local. Endereço do IP público ou privado, tá aqui. E a máscara que ela está usando. Estou usando o IP de classe C, obviamente a máscara, se eu quiser uma range diferenciada, eu posso trabalhar com essa máscara de acordo com o propósito que eu quero, ok? E aí você tem aqui subredes, se você estiver trabalhando com subredes também, muito interessante aqueles que decidem trabalhar com subredes, tá? Gosto bastante dessa liberdade que é dada aqui dentro, entre interface virtual, lógica e subrede, acho muito bacana isso. Aqui é a maneira como você vai configurar o DNS, tá vendo? Então a gente tem os DNS rodando aqui no sistema, tá? A gente tem também aqui se eu vou usar isso aqui, essa parte aqui eu acho de extrema importância para quem vai trabalhar com o BFW, e normalmente os roteadores comuns eles não têm essa função, tá? Que é WPAD. Essa função aqui, ela facilita muito, tá vendo? Detecção automática de proxy, porque às vezes você não tem um proxy estabelecido no seu serviço, mas ele existe do outro lado de fora, né? E aí você não consegue resolver certos endereços, demora muito e tal. Então o BFW ele consegue identificar, tá vendo? Ele consegue fazer a detecção e resolver essa conexão de maneira mais rápida, tá? Permite, e aí mais embaixo em avançado, você tem aqui, ó, permite acesso externo a servidores de resolução de nomes. Quando ele não conseguir resolver um nome através de uma determinada de um determinado slot conectado, ele vai partir para essa resolução externa, que agiliza muito. Nos testes que eu fiz, ele foi muito mais performático quando habilitadas essas duas funções aqui, tá? Isso ajudou muito, muito mesmo. Isso foi assim bacana. A gente pode pegar o DNS que está aqui, se você quiser também vir no DHCP, tá? E colocar aqui o DNS para ele poder resolver diretamente aqui dentro, tá? Isso também ajuda muito. Salva aqui. Você observa que subiu lá o hint avisando que eu tenho que salvar, então eu venho aqui salvo. E se eu quiser recarregar essa situação, tá? Eu clico aqui, obviamente minha conexão ela vai ficar congelada, porque aí ele vai dar um release lá, né? Se você observar aqui, eu tô acessando ainda, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Já coloquei aqui, posso dar um recarregar aqui. Ele vai recarregar, ó, já recarregou lá. E aí a gente pode vir informações aqui, tráfego de internet, vendo? E ver que tá tudo ok lá, ó. Tá? Ou seja, é muito prático,
né? Se você quiser implementar qualidade de serviço, como é que eu implemento o QoS na minha rede? O BFW vai ter isso aqui. A parte de redirecionamento de firewall, tá vendo? Redirecionamento, o acesso externo, muito interessante isso. Tá? É aqui que você vai definir se o BFW vai ser acessível, vai estar acessível externamente ou não. Tá? Cache, se você vai trabalhar aqui, eu não estou trabalhando. A implementação da VPN que está aqui. Tá? Como é que eu fiz a configuração do DNS dinâmico? Eu usei um provedor de DNS dinâmico lá e configurei ele aqui para que eu tivesse acesso ao BFW externamente. As rotas que estão estabelecidas, tá? As rotas estão aqui. E eu posso verificar os hosts também. Depois que eu adicionar os hosts, eu posso verificar aqui. Aqui restrição de IP e MAC, eu posso vincular aqui, ó. Estou vinculando o MAC aqui para que ele tenha sempre esse IP quando ele acessar aqui. Então, se eu olhar aqui no DHCP em reservas de IP, ao adicionar aqui, ele automaticamente vem para cá. Ou seja, existe uma restrição para esses caras aqui e eu vou melhorar isso depois, né? No momento aqui, eu estou só administrando aqui a instalação, as funcionalidades, tá? Eu fiz uma nova instalação do BFW lá e vão sofrer algumas mudanças ainda. Aqui a ideia era mostrar um review. E nós temos aqui ferramentas que eu acho muito bacana aqui em rede, por exemplo. Eu quero fazer um trace route. Então eu quero fazer um trace route para o site da Cefaz. Cefaz. Ponto. Vamos ver se a gente consegue. Cefaz. Tem que tirar isso aqui porque esse cara está tentando me ajudar. .gov.br. Vamos ver se é para onde a gente vai aqui. Se ele consegue resolver alguma coisa aqui. Não sei se eu botei certo, né? Vamos tentar um outro aqui. All.com. Pronto. Ver se ele vai. Olha só, tá vendo? Então ele consegue dar os 30 saltos de um teste trace mesmo. E já vai me dar aqui direitinho aqui os saltos. Aí eu já começo a acompanhar como é que está determinada a qualidade de acesso, tá? São ferramentas muito bacanas. Tá vendo? Vai dando os saltos na ordem direitinho que foi acontecendo e tal. Tá vendo? Os 30 saltos vão acontecer aqui. Tá vendo? O salto já foi os 30 saltos aqui numa boa. Então, ferramenta de rede, você tem aqui quem é o que. Então, por exemplo, quem é 192.168.0.254. Tá vendo? Vamos dar uma olhada aqui. Se ele consegue apurar quem é. Vamos ver se vai. Não vai dar. Aí pelo domínio. Não sei se vai. Vamos pegar por fora. www.com.br. Vamos ver se ele pega por IP assim, por nome de domínio. Ele está resolvendo lá ou não está? Não sei se está resolvendo. Teste de ping que você pode fazer. Então eu quero um ping para all.com de novo. Ver se ele vai funcionar. Tô com alguma dificuldade aqui, não sei se é porque eu estou longe. Mas esses testes não estão funcionando. Agora que funcionou. Então enviou. É claro que 100% de perda de pacote. Tem alguns domínios, ele descobriu aqui, tá? Mas tem alguns domínios que não aceitam ping, tá? Então isso aí pode ser a explicação para essa falha aqui. DNS lookup, você faz um lookup lá direitinho. Você pode também port scan, e aí você coloca a porta inicial, porta final, o IP e faz um scan, né, para saber quais as portas estão vulneráveis ali ou não, tá? Tabela ARP, como eu já mostrei aqui, você vai conseguir ver os dispositivos conectados e suas informações ARP, né? NetBill, tá? Você consegue também fazer um review aqui, tá vendo? No NetBill, obviamente, ele vai ver todos os dispositivos que estão com o NetBill ativado lá e vai trazer o nome deles, ó. Só que aqui ele não vai, ele traz o IP, mas ele não traz o MAC, tá? Então isso é muito interessante também, caso você queira descobrir o nome de um dispositivo na rede, tá? Monitor de conexões, uma ferramenta muito bacana, porque diz aqui o serviço consumido, a porta acessada, o status dela, destino, a origem, ó, o IP que originou aquela chamada. Então, de repente você tem um Trojan lá, né? Você tem um worm lá fazendo um uso excessivo do consumo, você consegue descobrir por aqui, né? Qual o computador que está infectado lá, que está disparando e tal. Fica
bastante interessante também. Aqui você vê conexões que estão ativas no momento, então dá para saber, tá? Inclusive o processo dessa conexão ativa, o estado dela, time wait, estabelecida, aguardando, aqui fechou. Eu acho essas ferramentas assim muito úteis, tá? E aqui o consumo por IP, o que cada IP está consumindo na sua rede, desde taxa de download a taxa de upload. Aqui ele pega uma taxa total. Então imagina que nesse momento, aqui tá vendo? Nós temos lá todas as máquinas com todos os ranges de IP que ele pegou lá. E aqui o consumo de cada um. Então eu tenho essa máquina 9 aqui, ó, com IP final 9. Olha quanto ela está consumindo no total geral de downloads. E aqui no geral de upload, 7.66 megabits. Então, ferramentas que utilizam recursos muito práticos, tá? E que estão aqui disponíveis. Ó. Menu ferramentas, rede, tá? Então por aqui você consegue ter uma boa noção. Eu não implementei nada de relatório ainda, então se clicar aqui, não acredito que ele vai trazer nenhum relatório, porque a gente vai configurar depois o Bandwidth aqui também, para ele para ele nos dar informações gráficas, tá vendo? Então aqui, o que nós temos aqui? Para implementar esse Bandwidth aqui, você precisa obrigatoriamente ativar o MySQL, tá? Ele trabalha com o MySQL. Então é muito bacana. Outra coisa interessante também é a ajuda que você pode dar ao projeto BFW. O projeto BFW não é cobrado, tá? Você pode usar e usufruir do fórum lá tranquilo, tá? Porque de fato é um projeto de código, né, aberto e que você pode utilizar tranquilamente, tá? Mas é um projeto que custa caro manter o servidor no ar, custa caro dedicar tempo para desenvolver. Então você pode, através dessa tela do BFW aqui, onde estão no Bandwidth, você pode inclusive ver esse aviso aqui, ó. Você pode doar qualquer valor, tá? Via, presta atenção, ó, via PagSeguro, via PayPal, tá? E enviar um e-mail para o Reginaldo. Ó. Reginaldo, meus parabéns pelo seu trabalho, tá? Pelo trabalho de todo o pessoal que está com você. Bacana essa iniciativa do BFW. O que depender de mim para divulgar, fica à vontade, tá? Esse vídeo que eu estou fazendo aqui é para mostrar àqueles que não conhecem o BFW. Desculpa. Aqueles que ainda não conhecem o poder, né, e como você pode implementar. Apesar de eu estar rodando o número de hosts que eu quero todos os hosts, 0 aqui para ele filtrar toda a minha rede e vou mandar gerar. Olha que coisa bacana que ele me trouxe aqui, ó. Vendo? Mandei gerar, olha o que ele me trouxe aqui de relatório. Olha que estatística bonita de se ver. Olha. Vê bem se isso aqui não dá a você, administrador de rede, um controle muito maior, tá vendo? Sobre tudo que aconteceu na sua rede, ó. Que coisa legal. Olha que bonito de se ver. Vê se não é um trabalho muito bem elaborado. Isso tudo, eu diria que vocês estão estão com condições, né, de usar, porque eu não implementei isso aqui. Ele abriu numa aba nova, tá? Eu não implementei isso aqui numa máquina que, pô, tem que ser supimpa. Se você pegar informações do sistema, tá, eu botei num dual core, mas cara, isso aqui roda em praticamente todos os PCs que estão aí, tá? De 10 anos atrás, de 15, de 5, de 1 ano, vai rodar perfeitamente, desde que você tenha como colocar 2 dispositivos de rede, né? 2 placas de rede, né? No popular, você vai conseguir usar o BFW numa boa mesmo. Eu acho bacana isso. Eu não comentei, depois eu faço um vídeo comentando cada uma desses add-ons aqui, ó. Em especial o Dance Guardian. Acho o Dance Guardian uma evolução do BFW. Dance Guardian é onde você vai conseguir implementar listas de bloqueio, inclusive aqui nesse ícone aqui, cara. Acho uma coisa muito legal, porque aqui você vai editar a tela que vai aparecer de bloqueio. Imagina que você implementou lá uma tela de bloqueio a sites pornográficos, e aí você coloca a logomarca da sua empresa e tal, edita esse template aqui para vários idiomas, tá? Então, por exemplo, português Brasil, vou editar aqui, tá vendo aqui, ó. Hoje essa é
a mensagem que aparece lá, acesso negado, que é o título, e aí aqui aparecem as, tá vendo? As configurações que você tem lá. E aqui você pode observar que você pode editar perfeitamente esse template, ó. E aí ele vai estar à disposição lá, inclusive com a logo da sua empresa, tá? Você pode montar lá direitinho que ele vai ser chamado aqui, linha por linha. Cliente IP, tá vendo? Cliente IP está na lista de sessões, ó. Tá tudo aqui direitinho, como é que você... Seguindo o modelo do template que está aqui, implementa um bloqueio, veja o resultado que vai estar na tela aqui, que ele vai chamar esse template, e ali você vai saber como, né, você pode implementar o seu. Tá? É muito, muito, muito bacana mesmo isso. Tá? Aqui você pode observar que não tem muito mistério. Tá? E ali o Dance Guardian tem, além desse template, ele tem as configurações das listas. Então, listas de bloqueio. O que eu quero bloquear? Né? Olha só que legal. Ó. Bloqueio por extensões, bloqueio por cabeçalhos, tipo MIME bloqueados. Ó. Tipo MIME, né? MIME tips, né? Frases. De repente eu quero bloquear uma frase específica. Não quero que aquela frase seja usada lá em pesquisas que resultem em URLs, né? Então eu vou aqui, ó, expressões regulares no cabeçalho. De repente eu tenho expressões regulares que eu não quero que... Se o cabeçalho contiver uma delas, tá? Ou na URL. Se a URL contiver expressões regulares, tá? Sites bloqueados, URLs bloqueados, endereço de IP, bloqueio de Facebook, WhatsApp, né, ou de YouTuber, etc. Né? Então você consegue por aqui perfeitamente através do painel do Dance Guardian, o DG Panel, que seria o Dance Guardian Panel. Né? O Dance Guardian é muito bom, cara, muito bom mesmo. E aí você tem lista de exceções e listas avançadas, tá? Aqui você consegue uma lista mais avançada, lista cinza de sites, lista cinza de URLs, modificar conteúdo com expressões regulares, tá? Então assim, é muito, muito, muito bacana mesmo. E aí a regra é aqui, o que está comentado com a hashtag é porque não tem valor nenhum aqui, né? Quer que ela tenha valor, descomente, tirando a hashtag, e aí você vai ver funcionar ali o recurso que você dá um recarregar ali. Grupos de IP, tá vendo? Grupos de filtro, definir pesos para as frases, tá? Eu acho o Dance Guardian uma ferramenta excelente para quem, por exemplo, no meu caso aqui está no ambiente escolar e requer um controle mais refinado, uma coisa mais apurada. Então, por aí você vai conseguir. Aqueles que querem trabalhar com com BFW como se fosse um provedor de acesso, e aí você vai ter aqui, tá, o Easy Provider Manager, que é o que? É um cara que eu vou ativar aqui e ele vai me dar um link de autenticação direto, tá? Autenticação, a ordem que eu vou dar, ordem de cadastro ou não, e por aí vai, tá? É para quem quer criar uma espécie de hotspot também, eu acho que caberia muito bem. Faixa de IPs, eu defino a faixa de IP aqui, para dar ao meu cliente lá que está conectando uma faixa totalmente neutra, né? Que não seja a mesma faixa dentro da minha estrutura de rede. Isso é muito bacana também. Aqui você consegue o Lognet, tá? Para quem não sabe o que é o Lognet, ele vai enviar o log. Vamos dar uma olhada aqui, ó, só para você ver aqui. Cadê você? Cadê o Lognet? Aqui, ó. Vamos ver o Lognet aqui, ó. Tá vendo? O que ele faz aqui, ó? Gera logs de conexão de internet, tá vendo? Então ele faz o que? Ele vai mandar para você o log lá, como é que tá a conexão, tá? Então você configurou aqui, ó, ele vai visualizar os logs todos, você procura a pasta lá, visualiza um log qualquer que você quiser, e ele vai te dar isso lá via e-mail também, tá? Você consegue visualizar os logs, configurar e baixar os logs que você quiser, tá vendo? Baixei todos os logs para dar uma analisada depois com calma, etc. Speed Meter, cara, Speed Meter também é muito legal, porque ele faz um teste de velocidade. Aqui ele não vai fazer um teste legal, porque ele vai estar, vamos dizer assim, meio que confuso entre a minha conexão local aqui e a conexão lá, embora ele deveria resolver lá a conexão, e a conexão lá é de 50 megabits. Então ele tá, observa aqui que ele está pegando um tráfego, ó. Provavelmente ele está pegando a minha taxa de upload,
trazendo para mim aqui a taxa de upload, tá vendo? Isto aqui é bom, é excelente você fazer no ambiente local, tá? Feito isso aqui no ambiente local, você vai ter uma resposta muito bacana mesmo. E aí tem o Watchdog Mail, tá? Você vai vir aqui, vai adicionar, tá? Vamos dar uma olhada no Watchdog Mail aqui, só para você acompanhar comigo aqui, ó. Informações. Bom, o que ele faz aqui, ó? O add-on monitora o estado de conexões entre servidor e equipamentos previamente cadastrados. Quando o servidor não consegue se comunicar com um desses equipamentos, um e-mail é enviado, avisando que tal dispositivo está com status down. Assim que o BFW consegue normalmente detectar a presença do referido equipamento de volta na rede, outro e-mail é enviado avisando que o dispositivo está up. O tempo entre as verificações é configurável, bem como o e-mail, mensagem e, é claro, os IPs dos equipamentos a serem monitorados. Os avisos também serão enviados de forma resumida para o log do aplicativo do servidor. Tá? É muito legal mesmo. E, como é um cão de guarda, né? Ele vai ficar vigiando ali. A gente tem muito isso no... Quem usa... tinha uma ferramenta que eu usava bastante, né, para área de TI. Esqueci o nome dela, esqueci o nome do serviço. Vou lembrar depois, vou falar. Ele fazia algo parecido com isso, na hora de gerenciar o parque todo e tal, o hardware que entrasse, etc. Ele monitorava isso bem. Acho que é o Spaceworks, é isso, é Spaceworks o nome dele. Qualquer alteração, qualquer update de programa, de utilitário no PC, ele também informa através de log assim, é muito legal. E é isso, gente, não tem muito o que ver. Mais detalhes depois, a gente vai estar informando, né, realizando um vídeo separando, né, Edion por Edion, e com isso ajudando o pessoal a entender bastante aí o BFW, essa proposta muito bacana e à disposição daquele que quiser usar, tá? Dá uma força lá, entra na comunidade www.brasilfw.com.br, se inscreve lá e, por favor, não deixa de colaborar, né? Porque é um projeto que não visa lucro e por essa razão precisa muito do apoio de todos nós. Cada um apoia e contribui como pode, né? Se você puder, por favor, não se furte a possibilidade, né? Não se furte a possibilidade de colaborar com o pessoal lá que faz um trabalho bacana mesmo, tá bom? Bom, esse foi um review do BFW, tá? Eu não sei se eles vão implementar a possibilidade de trocar essa logo aqui e tal, que eu acho que não deve ser uma coisa muito interessante, porque a ideia é divulgar o trabalho. Talvez no futuro eles deixassem colocar uma logo aqui, né? A logo do parceiro aqui, ou daquela empresa que está utilizando o BFW, ou de quem implementou, né, e tal. Seria uma coisa também bem interessante, mas eu não faço parte do time que trabalha as decisões do BFW, eu sou apenas um usuário entusiasta do BFW. Por isso essa informação eu não posso dizer se isso vai ser bem recebido lá ou não, porque cada um tem seu critério de avaliação, né? Segue um padrão de projeto. Mas de qualquer forma, nada impede que você use o BFW, e naqueles templates que a gente colocou aqui, quando você estiver implementando no 2Guardian, o template você vai ter liberdade para colocar lá o que você quiser, a logo, a informação, a frase que você quiser, tá bom? É isso aí. Fico feliz de poder ter feito esse review aqui do BFW e apresentá-lo a vocês, né? Aqueles que trabalham comigo sabem, né, o quanto eu gosto de lidar com essa questão de rede. E fica aí a dica, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima.